Hoje eu gostaria de estar conversando como que nós temos mais intimidade com Deus. Normalmente esse é o questionamento de muitas pessoas que estão iniciando na caminhada cristã. E hoje eu falarei como que nós temos mais comunhão, intimidade e como que realmente nós conversamos e mergulhamos nesse nosso Deus tão grandioso. Graças a Deus, me chamo Davi. E quando eu comecei na minha caminhada cristã, eu também me questionava como que eu poderia experimentar mais de Deus, o que que eu poderia fazer para experimentar, para ter mais comunhão, para ter mais intimidade com Deus. E a partir do momento que nós começamos a estudar a Bíblia nos revela aquilo que nós precisamos fazer para nós trocarmos experiência, para nós conversarmos com Deus. A Bíblia fala sobre um rio de Deus. Salmos vai dizer para mim e para você que existe um Deus que alegra a cidade de Deus. Apocalipse vai descrever para mim e para você que esse rio ele flui do trono de Deus. E eu preciso que vocês fixem bem isso na mente. Existe um rio que flui do trono de Deus, que cruza a cidade santa. Quando nós temos isso nas nossas mentes, nós começamos a entender verdadeiramente como que nós temos mais comunhão e intimidade com o nosso Senhor. Isso porque quando nós vamos ler Ezequiel, capítulo de número 47, os versículos de número 3 em diante, nós vamos ter a seguinte passagem. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava aos lombos. Mediu mais 500 metros e agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Que lição eu e você nós aprendemos aqui? Que eu e você nós precisamos adentrar no rio de Deus. Não é o rio de Deus que vai adentrar nas nossas vidas, é eu e você que precisamos entrar no rio de Deus. O problema é que muitas pessoas acreditam que vai acontecer uma inundação santa nas suas vidas, que de repente vai vir uma inundação, um alagamento nas suas vidas e que o rio de Deus vai chegar até você. Mas eu digo através dessa passagem, assim como Ezequiel, é eu e você que precisamos entrar no rio de Deus. No início da minha caminhada cristã, eu me questionava muito do porquê que eu não tinha experiências com Deus. Eu me questionava por que que pessoas eram tão cheias do Espírito Santo, por que que a gente via que através da vida dessas pessoas, Deus estava presente com elas e comigo isso não acontecia. Eu me questionava porque até os budistas eles dizem que vão para debaixo da árvore, todo conhecimento recai sobre eles e por que que isso não acontecia comigo. Eu podia entender que naquele momento eu precisava agradar a Deus e adentrar no rio de Deus para que aí sim eu tivesse experiências com Ele. E foi nesse momento que eu percebi que eu precisaria adentrar no rio de Deus. E a partir do momento que eu entrasse nesse rio, eu poderia parar quando as águas estivessem pelos tornozelos. Eu poderia parar quando as águas estivessem nos joelhos. Eu poderia parar quando as águas estivessem pelos lombos. Eu poderia parar em qualquer momento, mas não significa que essa é a vontade de Deus. Na verdade, Deus criou eu e você para nós adentrarmos no mais profundo de Deus. O anjo no qual conduziu Ezequiel pelo rio de Deus não permitiu que Ezequiel parasse quando as águas estivessem pelo seu tornozelo, nem mesmo quando ela estivesse no seu joelho, muito menos quando a água estivesse nos seus lombos. O anjo conduziu Ezequiel até as águas mais profundas, e é isso que Deus quer que eu e você façamos. É essa a vontade de Deus para a minha e para a tua vida. Mergulhar no mais profundo de Deus para nós termos conhecimento, intimidade, comunhão, para que as pessoas realmente vejam que o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Quando nós mergulharmos no mais profundo de Deus, saiba que existe um tesouro escondido na profundidade de Deus. Colossenses vai dizer isso para mim e para você.
Colossenses 2, do versículo de número 2 a 3, diz o seguinte: esforço-me para que todos eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria. Percebam que o início desse versículo, dessa passagem, começa dizendo o seguinte: esforço-me. Isso quer dizer que eu e você, nós precisamos nos esforçar para nós entrarmos no mais profundo de Deus. E essa passagem ela continua dizendo que quando eu e você nós nos esforçarmos para entrar na profundidade do rio de Deus, nós encontraremos um segredo, um mistério, algo que estava escondido, um tesouro, que é o conhecimento e a sabedoria que estão escondidas em Jesus Cristo. E Paulo, quando ele vai lá em Filipenses 3, versículos de número 7 e 8, ele vai dizer para mim e para você que tudo que ele viveu antes de conhecer Jesus Cristo, ele considerou como esterco, ele considerou como perda, ele considerou como lixo comparado com a grandeza, com a sublimidade, com o esplendor que era Jesus Cristo na sua vida. E o que eu quero te dizer neste momento, que quando eu e você nós entrarmos no rio de Deus, nós encontraremos conhecimento e sabedoria que estão em Jesus Cristo. E tudo aquilo que nós vivemos antigamente, não que nós vamos comparar como esterco e como lixo, mas nada vai se comparar com agora nós conhecermos Jesus Cristo, a plenitude de Jesus em nossas vidas, a grandeza de Jesus em nossas vidas. Então, se você quer conhecer o mistério de Deus, assim como é descrito nessa passagem em Colossenses, aonde nós acabamos de ler, mergulhe no rio de Deus. Se aprofunde cada vez mais no rio de Deus. Procure cada vez mais a profundidade em Deus, porque quando eu e você nós estivermos nessa profundidade, nós conheceremos realmente quem é Jesus Cristo nas nossas vidas. Assim como essa passagem que nós lemos, nós conheceremos o conhecimento e a sabedoria que estão somente em Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, porque semanalmente nós estaremos falando de vídeos relacionados à Palavra de Deus. Compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir. E o que eu quero neste momento para a sua vida é que cada vez mais você mergulhe no rio de Deus. Tenha comunhão e intimidade com o nosso Deus. E descubra os tesouros maravilhosos que estão em Jesus Cristo.